Gênesis capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 26. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das águas que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi a parte seca. Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto de águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas dos seres vivos e voem sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar,
sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Vamos ler o 27 também? Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu quero ler o 28. Deus abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Está diante de nós uma verdadeira obra maravilhosa. Uma obra excelente. Sempre existiu? Fica uma pergunta para você. A Bíblia nos mostra o início, um princípio. Deus ditando a Moisés o princípio de tudo. Ele como autor, ele fazendo tudo. Qual a finalidade de toda essa criação? Por que ele fez tudo isso? Somente a Bíblia, somente a soberana palavra de Deus nos responde a todas essas interrogações. Tem uma ilustração que eu quero ler para vocês. Eu vou ler para vocês aqui, para mim não perder nenhum detalhe dessa ilustração. Gostaria que você prestasse atenção. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite, que certa vez o rico chefe de uma grande caravana chamou à sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe, quando nem ao menos sabe ler? O fiel de Deus respondeu: grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste, pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-se: quando o Senhor recebe uma carta de uma pessoa que está ausente, como reconhece quem escreveu? Pela letra. Quando o Senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao seu autor? Pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe surpreendido. Então o velho crente convidou para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também: Deus, mesmo sendo invisível aos nossos olhos, deixa-nos sinais em todos os lugares. Sabe, meus irmãos, eu não sei quantos de vocês já parou para apreciar a criação de Deus. Eu não sei quantos de vocês já parou para olhar à noite, para olhar a lua, olhar uma nuvem, olhar o seu filho, olhar sua esposa. Cadê minha esposa? Ela está cuidando do chat, está trabalhando. Ela levantou só a mãozinha dela ali assim. Eu não sei quantos de vocês já parou para se olhar no espelho.
olhar o que Deus fez. Nós somos tendenciosos a olhar o que Deus não fez. Tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que está ao nosso redor, é uma expressão do amor de Deus para comigo e para com você. Sabe, meus irmãos, a criação ela teve um princípio. A criação ela teve um princípio. Se nós lemos lá Gênesis capítulo 1, verso 1, e diz: Moisés escreveu, ditado por Deus, no princípio. Como é que está escrito na sua Bíblia? No princípio. A Bíblia começa da maneira mais simples possível. Ela começa escrita bem da maneira assim: no princípio. No princípio. Moisés não argumenta a prova da existência de Deus. Moisés não argumenta. Ele não faz perguntas teológicas para Deus. Moisés não faz perguntas de porquê, como, de que jeito. Mas Moisés somente relata. Moisés somente relata. No princípio, criou. Porque o atributo de criar é exclusivo de Deus. Irmãos, me fala uma coisa que o homem criou. Fala aí alguma coisa que o homem criou, fala para mim. Fala aí alguma coisa. Hã? Entendi. O carro, mas a partir de alguma coisa, já que já existia. Outra coisa. Hã? Casa. A partir de alguma coisa que já existia. Tudo que o homem cria parte de alguma coisa que já existe. A vacina do Covid parte de uma coisa que já existe. Tudo que o homem cria parte de algo que já existe na natureza. O homem não cria porque o único que tem o atributo de criar é Deus. O único que cria é Deus. O homem não consegue criar outro ser vivo, ele consegue clonar um ser vivo. Porque o único que tem o atributo exclusivo de criar é Deus. É Deus. E quando nós olhamos a criação num todo, nós observamos o movimento de um Deus onipotente, de um movimento de um Deus onipresente na criação. Observamos uma criação perfeita, de um Deus perfeito. A Bíblia nos mostra um céu. A Bíblia nos fala de Salmo 19, verso 1. Pode colocar para mim, por favor, Hugo. Salmo 19, verso 1. Olha o que diz: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. De quão grande é a perfeição, de quão grande é a perfeição deste Deus. A Bíblia nos mostra também lá, em Gênesis que nós lemos, lá no verso 1, fala que no princípio, Deus. A Bíblia nos mostra já lá no começo, na criação, a Trindade agindo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No verso 1 de Gênesis, nos mostra a ação da Trindade de Deus agindo logo em tudo. João capítulo 1, verso 1, coloca para mim, Hugo, por favor. Olha que João 1 nos diz: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com, e ele era, já nos mostra que Jesus, o Filho, estava ali. E em Gênesis no verso 2, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Já nos mostra um movimento absoluto da Trindade logo nos primeiros versículos de Gênesis que nós lemos. Nos mostra um Deus poderoso, um Deus absoluto se movendo. Mas o que me chama mais atenção
O que me chama mais atenção, sabe o que é, irmãos? Que é onde eu quero me deter com vocês. É o movimento da redenção que existe em Gênesis. Em Gênesis existe um movimento da redenção, mas antes da queda, sim, ali em Gênesis já existe um movimento, já existe o contraste com a atual condição do mundo. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Já existe um contraste, já acontecia algo ali, e nós observamos o quê? A condição que existia ali, com a condição que nós observamos hoje. Observamos que a terra era sem forma e vazia, não existia nada, havia trevas, e Deus cria tudo, e Deus coloca o homem, e Deus fala para o homem dominar sobre tudo. E qual a condição do mundo hoje, irmãos? Qual a condição do mundo hoje? Nós observamos trevas. Nós observamos trevas no mundo hoje. Observamos um mundo sem Deus, um mundo que carece da glória de Deus, da misericórdia e do amor de Deus. Homens e mulheres que carecem da misericórdia e do amor de Deus. Só que, meus irmãos, meus amados, nós temos um Redentor. Nós temos um Redentor. Nós temos um Redentor. Então Deus amou o mundo de tal maneira. E assim como a criação precisou de um Criador para que ela existisse, assim também todo pecador precisa de quê? De um Salvador. João 3,16, por favor, Hugo, nos diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para o quê? Mas para o quê? Não para condenar o mundo, para apontar o dedo, como muitos fazem hoje em dia, mas para salvar o mundo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, preste atenção com a condição de Gênesis. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras sejam realizadas por intermédio de Deus. Amém? A criação precisou de um Criador. O pecador precisa de um Salvador. Sabe, irmãos, quão maravilhosa é a criação, não é? Não é maravilhosa a criação? Quão maravilhosa é a salvação que vem por intermédio de Jesus Cristo. Essa redenção, ela manifesta o amor de Deus. Essa redenção, ela manifesta o amor de Deus. E tem um versículo, João 19:30, aqui que é chave. Coloca para mim, Hugo. Tendo provado, disse: está consumado. Eu pensava nisso essa semana.
muita coisa veio à minha cabeça. Muita coisa veio à minha cabeça, muita coisa. E eu pensava sobre esse estar consumado e pensava em muita coisa e me veio algumas coisas. E eu até vou fazer um negócio com vocês aqui, deixa eu ver se tenho tempo. Deixa eu pegar uma cobaia. Não precisa vir aqui não, a cobaia, tá? Deixa eu ver uma cobaia. Acho que vai, deixa eu ver, uma pessoa que está longe de mim. Como baixa a cabeça agora, né? O pessoal vai amarrar o sapato, vai conferir as mensagens, deixa eu ver. Qual é o seu nome aí no fundo? Como? Arnaldo? Aron. Então vamos lá. Eu vou desligar meu microfone. Eu vou falar algumas coisas para você. E você vai repetir o que eu fizer, o que eu vou falar para você fazer, tá bom? Beleza? Então tá. Reconcilia com a sogra, que bênção. Maravilha. Deu para ouvir o que eu estava te falando, entendeu? Maravilha. Agora, pessoal, vamos ver se vai dar certo, né? Num contexto normal, para mexer, não daria certo, não está certo. Eu quero que vocês façam barulho, conversem, façam barulho. Toca o violão aí, Jorge. Faz mais barulho aí. Isso, olha só. Peraí, ainda não, pessoal, calma. É só quando eu der o ok. Aron, eu vou continuar falando algumas coisas para você. Você vai ter que fazer o que eu estou falando, tá? Só que eu estou sem microfone. 1, 2, 3, já. Peraí. Aron, você não conseguiu me ouvir? Pessoal, é o seguinte, presta atenção. Preste muita atenção no que eu vou fazer para vocês. Sabe o que acontece com a gente? Quando o homem estava no jardim do Éden, Deus, na virada do dia, o que ele fazia com o homem? Ele vinha falar com o homem, né? E o que aconteceu com essa comunicação? Truncou. Por que truncou? Pecado, distração. Aí aconteceu o que? Deus não vinha mais por causa do pecado. E sabe o que acontece com a gente? A gente fala, a gente quer ouvir Deus. Eu queria tanto ouvir Deus. Mas Deus não fala comigo. Sabe o que acontece? Esse barulho que nós ouvimos aqui é a distração nossa do dia a dia. É o pecado, é os barulhos do dia a dia, é o geral. Sabe o geral? Sabe tudo aquilo que nos distrai? Sabe tudo aquilo que te distrai no dia a dia? É isso. Mas só que Hugo, deixa o versículo aí, Hugo. João 19:30. Só que teve um dia, presta atenção, teve um dia. Quando eu falar a palavra está consumado, vocês ficam quietos, tá? Tá bom? Beleza? Beleza ou não? Teve um dia, há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Começa a falar, pessoal. Vai lá, fala, faz barulho. Deus estava falando com o povo e ninguém ouvia. Continua falando, gente. O povo ninguém ouvia. E aí de repente vem uma voz: está consumado! Arão, abraça sua família. Isso aconteceu. O pecado, tudo aquilo que nos distrai, nos afasta de Deus, foi lançado debaixo dos nossos pés.
Nós não ouvimos a Deus porque nós não queremos, porque nós damos ouvido a tudo aquilo que está ao nosso redor. Irmãos, o Senhor está mais próximo de nós do que nós imaginamos. Arão, pode abraçar a sogra mais uma vez. Pode abraçar sua sogra mais uma vez. Eu estava falando todo momento aqui, sabe o que eu estava falando todo momento aqui para você? Abraça sua sogra, Arão. Abraça sua sogra, Arão. Abraça sua sogra, Arão. É isso que eu estava falando. Obrigado, viu, Arão? Obrigado. Vamos aplaudir o Arão, irmãos? Ó, está aprovado para o teatro já, viu? Está aprovado para o teatro. Irmãos, essa redenção, ela manifesta o amor de Deus sobre mim e sobre você, meus irmãos. Essa redenção, esse amor de Deus, Ele nos faz abençoados. Gálatas 3:9, coloca para mim, Hugo. Gálatas 3:9, assim os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Eu não sou, você é abençoado sim. Por quê? Porque o amor de Deus manifesto através de Jesus Cristo te faz abençoado. Este amor de Deus te faz vitorioso. Te faz vitorioso. Apocalipse capítulo 12, verso 11. Apocalipse 12, 11. Eles venceram pelo sangue de quem? Do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Presta atenção. O amor do Senhor Jesus, o amor de Deus te faz vitorioso. O amor de Deus, Ele te faz o quê? Te faz livre. Efésios capítulo 6, verso 10. O amor de Deus te faz livre. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Repita assim comigo: eu sou livre. Sabe por quê? Porque você é forte no Senhor e no seu poder. O amor do Senhor te faz livre, meu irmão. Sabe o que mais? O amor do Senhor, Ele te fortalece. O amor do Senhor te fortalece. Na realidade, eu inverti, né? É Efésios 6,10 agora. Ele te faz livre, é João 8,32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Tá bom? O amor dele te cura. O amor dele te cura. Te cura. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Por suas feridas vocês foram curados. Repita assim comigo: por suas feridas, pelas feridas do Cordeiro. Repita com fé, pelo amor de Jesus Cristo. Pelas feridas do Cordeiro, eu e minha casa fomos curados. Romanos 8:1. Abre aí, Romanos 8:1. O amor dele te faz livre de toda condenação. O amor do Senhor Jesus te faz livre de toda condenação. Portanto, agora já não há condenação para quem? Quem aqui está em Cristo Jesus? Levante a mão. Não há nenhuma condenação para você, porque você está em Cristo Jesus. Amém? Meu irmão, o mesmo Deus que quando esquadrinhou o mundo pensava em você, e o homem caiu, Ele já pensava na sua redenção, para que você pudesse estar aqui hoje, glorificando o nome dEle. Ele te ama. O Senhor te ama. O Senhor te ama. O Senhor te ama. E você acha que você sabe medir amor, né? Você não consegue medir o amor desse Deus por você. Ele te ama. Feche seus olhos, curva sua cabeça.